Graça e paz daquele que vive para todo sempre. Nós estamos falando dos 6 dias da recriação. Nós estamos falando do segundo dia, Gênesis, capítulo 1, do 6 ao 8. Queria ler com você agora Gênesis capítulo 1, do 6 ao 8, de novo, para a gente entender o texto. Disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez Deus a expansão, e a separação entre as águas debaixo da expansão, e as águas sobre a expansão. E assim foi. Chamou Deus a expansão céus. Foi a tarde e amanhã, o segundo dia. Veja que esse segundo dia está falando de águas, da separação que Deus fez a respeito das águas. Nós já estamos falando disso. Hoje nós vamos continuar falando desse assunto tão importante, né? Deus está separando, Deus está organizando. Veja que há um caos muito grande na terra que Deus agora está restaurando. E Deus está usando os primeiros dias, os primeiros 4 dias, Deus está organizando as coisas. Estava tudo desorganizado, bagunçado, sem forma, vazio. E Deus leva 4 dias para reorganizar, para recriar, restabelecer leis naturais. Deus estava nesses dias restabelecendo as leis naturais que regem as coisas naturalmente. Ou seja, Deus estava dando palavras, e essas palavras se tornariam leis. Nós chamamos de leis naturais, mas há um poder por trás dessas leis, para que essas leis funcionem e não deixem de funcionar jamais. E nós sabemos que o que está por trás é o dito de Deus, é o anúncio de Deus, é a palavra de Deus, é a ordenação do Senhor. Então, o segundo dia, Deus está lidando com as águas. Deus está colocando as águas que são de cima para cima, restabelecendo. Haja expansão. Nós falamos que expansão e firmamento é o céu. Então Deus está colocando essas águas, na expansão nos céus. Nós falamos também da teoria, de que havia muita água lá em cima, que Deus havia colocado muita água lá em cima, e no dilúvio de Noé essa água desceu novamente. A teoria, na verdade, hoje nós vamos continuar falando a respeito disso. Veja o versículo, diz assim, e a separação entre as águas debaixo da expansão. Lembra, a gente mudar a palavra expansão aqui, a gente vai encontrar então o real sentido, céu, é bom a gente colocar a palavra céu ali. Então Deus estava fazendo a separação entre as águas debaixo do céu, ou seja, e as águas sobre a expansão. E é por isso que eles acreditam naquela teoria que havia muitas águas sobre o céu, sobre a expansão, certo? Então é daí que vem a teoria de que Deus havia colocado muita água lá em cima e essa água escorreu no dilúvio. Então veja que Deus está fazendo separação, não é verdade? Olha a palavra separação. Eu até gravei um vídeo, explicando um pouco a respeito dessa palavra separação, porque Deus trabalhou muito com separação, Deus separou luz de trevas, dia de noite, águas, que estão de cima, águas que estão de baixo. Deus usou essa palavra separação. Deus trabalhou muito separando. As coisas estavam então misturadas, bagunçadas, desorganizadas. Então Deus vem para a separação. Então a separação entre as águas debaixo do céu. Então as águas, que estão debaixo do céu são as águas que estão aqui na terra, certo? Então fica fácil porque Deus está falando aqui, que essas águas estão aqui na terra. Então Deus vai fazer a separação. Por que Deus vai fazer a separação? Porque olha, tem as águas dos mares, que é água salgada, tem as águas subterrâneas, as águas
que são subterrâneas, elas dos aquíferos, não é verdade? Os lençóis e as águas dos rios. Então Deus está fazendo a separação entre as águas debaixo da expansão, debaixo do céu, certo? Então veja bem que, segundo o que as pessoas têm estudado hoje, né, 70% da água do planeta é salgada, porque é água dos mares, então água salgada, as águas subterrâneas, né, que aí por isso que nós vamos encaixar aquela teoria que eu disse do dilúvio de Noé, que essas águas que Deus colocou acima do céu, acima do firmamento, elas se tornaram, junto com as outras águas que já eram dos aquíferos, elas se tornaram águas subterrâneas, os lençóis. Então, águas doces. Veja que aqui no nosso país, né, no nosso Brasil, nós temos o maior aquífero, nós temos maior quantidade de água subterrânea do mundo, né, aquífero Guarani. Os Salmos, olha só, eu queria ler um pouco os Salmos agora, Salmo 104, do 10, está falando dessas águas que no dilúvio de Noé se abriu, né, abriu o abismo, né, abriu para que essas águas saíssem. Então Salmo 104, verso 10 diz assim: Tu és que fazes brotar as águas, as fontes nos vales, cujas águas correm entre os montes. Então são essas águas aí, o Salmo está falando dessas águas subterrâneas, né? Elas dão de beber a todo animal do campo, elas se tornam rios, certo? E os rios, eles são fonte de água para os animais, os jumentos matam a sua sede. Junto delas habitam as aves dos céus, cantando entre os ramos. E assim vai falando dessas águas que elas também formam os rios, certo? Então, veja bem que Deus, então ele fez essa separação, visto que estava já tudo misturado, bagunçado. Então Deus vem e reorganiza. Então Deus faz os rios, né? Quantos rios, né? Nós temos o Rio Amazonas, que é o maior do mundo também, aqui no Brasil, o Rio Paraná, tantos rios, né? Na Bíblia fala de tantos rios importantes, o Nilo, né? O Jordão, outros. Então Deus fez essa separação no segundo dia. Então, e as águas sobre a expansão, que é as águas das chuvas e águas que possivelmente foram derramadas na terra no dilúvio de Noé. Então, águas nas nuvens, as águas das chuvas. Agora, nós vamos entender, né, essa teoria. Eu falei da teoria aqui, águas como oceano, a teoria, as águas que são de cima. Não é verdade? Eu já expliquei essa teoria também. E se houve isso, talvez hoje não exista mais. Alguns até defendem que existe ainda essas águas lá em cima, né? Não tem nenhuma maneira de provar isso cientificamente, mas nós nem temos interesse de provar cientificamente. Se houve, eu creio que desceu para a terra de novo. E diz lá o texto: e assim foi, aconteceu, certo? Deus separou, Deus fez o segundo dia, Deus criou o segundo dia, e no segundo dia Deus separou, e assim foi imediato. Ou seja, houve uma obediência imediata das águas que são de cima com as águas que são de baixo. E aí diz o texto que chamou Deus a expansão céu. Então Deus chamou essa expansão o firmamento de céu. E foi à tarde e amanhã o segundo dia. Então o segundo dia ele termina com Deus chamando, dando nome à expansão, ao firmamento, e Deus colocou o nome de céu, o céu que nós conhecemos, o céu das nuvens. Você pode estar entendendo? Nós vamos continuar ainda, e vou falar mais algumas coisas. Nesse segundo dia, Deus
fez 4 atos maravilhosos. O texto do segundo dia está aqui agora para nós, e olha só o texto: 4 atos divinos no segundo dia. Gênesis 1, do 6 ao 8. Deus, primeiro ato, Deus disse. Veja, o primeiro ato de Deus no primeiro dia foi Deus disse. E no segundo dia, o primeiro ato de Deus também foi Deus disse. Deus começou o dia falando. Olha que bênção. Veja, Deus começou o dia ordenando. Pensou se nós pensássemos assim e nós começássemos o nosso dia ordenando as coisas? Deus ordenou o que Ele queria que acontecesse. Então, Ele começa o dia dando ordem, declarando. Que você comece o seu dia assim também. Segundo, Deus fez. Veja, Deus fez. Segundo ato de Deus foi fazer. Ele não só ficou em palavras, mas Ele fez. É o nosso segundo ato também do nosso dia para ser produtivo. Fazer depois que falar. Veja, Deus fez a expansão, Deus fez o céu, e Deus fez a separação entre as águas que estão debaixo do céu e as que estão no céu, sobre o céu. Veja, Deus trabalhou, Deus fez. Terceiro, Deus dividiu, ou seja, houve uma divisão, não é verdade? Está escrito que Ele dividiu as águas. Ele colocou as águas que são de cima para cima e Ele dividiu as águas que são de baixo. Veja que Deus está no seu dia dividindo as coisas, colocando as coisas no lugar, organizando. 4, Deus chamou a expansão dos céus. Deus deu nome ao trabalho que Ele fizera. Deus deu nome às coisas que Ele fizera. Deus nomeou. Deus que disse, isso aqui vai chamar assim. Você possa entender que o padrão de Deus é o padrão para a gente viver. A gente acorda confessando, profetizando, depois a gente faz, a gente organiza as coisas durante o dia, a gente divide e depois a gente chama as coisas que nós fizemos, nós abençoamos, nós damos nome. Esse é o segundo dia da recriação dos 6 dias.